Capítulo 531 O planejamento da equipe celestial. A academia abriu ontem à noite e iniciou oficialmente suas atividades esta manhã. A liga começou a promover a academia Leafeton em diversos canais de televisão. É provável que, durante esse período, ninguém venha desafiar o ginásio, já que Leafeton é bastante remota e pouco famosa. Caim pode aproveitar esse período para recrutar funcionários para a academia. Entretanto, ele também convocou Alec e os outros de volta. Não faz muito tempo, Caim já havia permitido que eles retornassem. Neste momento, eles estão treinando na montanha atrás da academia. Seguindo as instruções de Caim, eles estabeleceram uma base básica no interior das montanhas atrás do ginásio de Leafeton, que serve como quartel-general da equipe celestial. Isso não afetará negativamente a cidade Foa, ao mesmo tempo que garantirá a expansão contínua da equipe celestial. Atualmente, embora a equipe celestial ainda seja uma força pequena, ela não sofre mais com a falta de membros como antes. Ski, Mimoto e Alec, os três pilares principais da equipe celestial, têm recrutado órfãos e pessoas carentes para se juntarem à equipe, oferecendo-lhes a oportunidade de se tornarem treinadores. Sua única exigência em troca é lealdade. Para todos os membros da equipe celestial que nunca viram seu líder Caim, o respeito que sentem por ele é genuíno e profundo. Essa é a imagem que Ski e as outras duas cultivaram. Com exceção dos 6 membros originais da equipe Rocket que seguiram Caim da ilha de teste, ninguém mais na equipe celestial viu o verdadeiro rosto de Caim, nem sabem que o novo líder de ginásio de Leafeton e, na verdade, seu chefe. Isso também oferece a Caim alguma proteção em relação à sua identidade. Além disso, o grupo Skyhunt fundiu-se completamente com a Heaventel, operando como uma força externa. Karen, por sua vez, tornou-se uma subordinada fundamental de Caim. Ski e as outras duas incutiram em Karen uma profunda admiração por Caim, destacando o quão excelente e poderoso ele é e o que eventualmente levou à sua completa lealdade e incorporação à equipe celestial. Esses quatro, Ski, Miyamoto, Alec e Karen, são agora as pessoas de maior confiança de Caim. Karen é responsável pelo grupo Skyhunt, que tem como foco capturar Pokémon para trocá-los por recursos. Graças à incrível sorte de Karen, o grupo Skyhunt cresceu rapidamente e ganhou considerável reputação na filial da Guilda dos Caçadores na cidade de Vedantur. Ao mesmo tempo, geraram receitas substanciais para Reventeel e a saúde de Karen também melhorou. Enquanto isso, Ski, Mimoto e Alex se concentram principalmente em expandir a equipe celestial e enviar novos recrutas para trabalhar com Karen. Através da caça, esses recrutas podem evoluir mais rapidamente. Dessa forma, foi estabelecido um sistema básico de recrutamento e desenvolvimento para a equipe Heaven. Atualmente, o time Cell conta com mais de 100 membros oficiais. Mesmo na cidade de Vedantur, eles são considerados uma força respeitável, embora ainda lhes faltem membros de nível de elite. Hoje, Cain reuniu os 6 membros que o seguiram desde a ilha de provação na parte de trás da montanha. O principal motivo da reunião era atribuir novas tarefas. Caim decidiu que Ski retornaria para ajudar a administrar as atividades diárias da academia, além de cuidar das finanças da equipe celestial. Alec e Mimoto ficariam responsáveis pelas operações da equipe. Alec gerenciaria o recrutamento e o treinamento de novos membros, enquanto Mimoto supervisionaria as batalhas externas. Ainda delegou todas as responsabilidades a eles. Como líder, não há necessidade de gerenciar pessoalmente uma pequena organização. Subordinados competentes cuidam das tarefas de gestão, os menos capacitados lidam com os conflitos e as tarefas tediosas são realizadas pela equipe. Atualmente, o grupo Caçada no Céu é um grupo de caçadores de 3 estrelas. Se eles conseguirem alcançar 4 estrelas, o nível do grupo atingirá o máximo, a menos que Caim aumente seu nível de caçador. Assim, Caim também precisa encontrar tempo para capturar mais Pokémon e subir de nível como caçador. Além disso, a tarefa mais importante que Caim teve que cumprir foi designar alguns dos Pokémon que havia capturado. Com exceção de Karen, todos receberam Pokémon valiosos. Pokémon como Belum, com a habilidade Cura Venenosa, Zangose, com a habilidade Impulso Tóxico, e Ariados foram distribuídos. Se Alec e os outros conseguirem domar esses Pokémon, sua força aumentará significativamente. Talvez seja difícil para eles acreditarem. Depois de todo o esforço que dedicaram ao treinamento de seus Pokémon, os resultados não se comparam ao que ganham ao receber um Pokémon diretamente de Caim. Não é que Caim queira desmotivá-los ou ferir seu orgulho, mas essa é a realidade.
Quanto a Ski, Caim também lhe confiou temporariamente os 3 Pokémon do tipo Água que capturou da última vez, para que ele pudesse se familiarizar com eles. No futuro, quando Caim estiver ausente do ginásio, Ski atuará como líder interina. Esses 3 Pokémon do tipo Água servirão como os Pokémon emblemáticos do ginásio de Leafeton, a menos que Caim precise batalhar pessoalmente. Ski aceitou essa responsabilidade de bom grado. A atribuição dessas tarefas demonstra a confiança que Caim depositava nele, o que o encheu de satisfação. O fato de Caim confiar a gestão da equipe celestial a Miyamoto e a Alec também reflete a confiança que ele tem neles. Após esclarecer como os planos futuros se desenrolariam, Caim os deixou para absorver tudo na parte de trás da montanha, enquanto Ski pegou a carta de recomendação de Caim e foi para a academia. A academia está completamente vazia neste momento, Ski é responsável por organizar e preparar tudo. Desde a contratação de funcionários até a construção de um lago artificial em frente à academia, tudo é responsabilidade das Ki. Como ele administra as finanças da equipe celestial, tem acesso a um orçamento considerável. A Reventeon e o grupo Skyhunt já geram uma renda considerável, e durante esse período, não foi uma quantia pequena. Atualmente, Caim possui mais de 30 milhões em dinheiro vivo, então ele não precisa mexer nos fundos da Reventeon, o que também lhes proporciona uma base sólida. Graças ao seu desenvolvimento recente, a Reventeon já tomou forma. A partir de agora, será necessário um melhor planejamento de gestão para toda a organização. Por exemplo, cada membro precisará de uma equipe Pokémon prática e estável. O plano inicial de Caim é formar equipes com a combinação de Breloom e Zangoose. Se for possível formar várias duplas com Breloom com a habilidade Cura Venenosa e Zangoose com a habilidade Impulso Tóxico, o poder da equipe aumentará significativamente. Além disso, é necessário definir o uniforme e o emblema da Reventeon. Como uma organização clandestina, ter uma identidade única é crucial para o seu crescente reconhecimento. A INE já compartilhou essas ideias com Alec, Miyamoto e Ski. Ele só se importa com os resultados, e eles cuidarão dos detalhes. Ser um líder que delega tarefas tem suas vantagens. Enquanto ele mantiver poder suficiente, não há necessidade de se preocupar com a possibilidade de seus subordinados nutrirem más intenções. Essa é a confiança de Caim, um princípio básico de gestão que ele aprendeu com Giovanni. Após deixar a montanha, Caim retornou à cidade frondosa e mergulhou no trabalho no quintal da academia. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 532. Larry tá com uma mochila. Dessa vez, Caim não ficou muito tempo fora. Ele passou 2 dias treinando ao lado de Steven no Monte Chimney. Durante esses 2 dias, Onchful e Ueville, que Caim deixou no quintal, não relaxaram nem um pouco. Apesar de estarem prestes a alcançar o nível avançado, eles continuaram a treinar diligentemente. Sem Caim por perto, em vez de diminuírem o ritmo do treinamento, eles se esforçaram ainda mais. Caim percebeu o progresso deles. Embora não fosse visualmente aparente, as estatísticas analisadas pelo sistema mostravam um aumento, comprovando sua dedicação. No entanto, o que mais surpreendeu Caim foi Larvitar. Apesar de ter nascido recentemente, seu corpo já havia sofrido mudanças significativas. Larvitar já possuía a maior massa corporal entre todos os Pokémon de Caim e seu peso continuava a aumentar. Graças ao regime alimentar planejado por Caim, que incluía suplementos diários de cálcio através do Miltank, o crescimento de Larvitar estava se acelerando. Seu tamanho agora era comparável ao de um Larvitar médio, embora o sistema ainda o classificasse como juvenil. O que mais encantou Caim foi a crescente capacidade de Larvitar de controlar o próprio peso. Agora, ao correr pelo chão, não deixava mais pegadas profundas e irregulares. Embora ainda deixasse marcas, pelo menos conseguia se equilibrar melhor. Com um pouco mais de treinamento, Caim estava confiante de que Larvitar dominaria completamente o controle sobre seu peso corporal. Seu físico em desenvolvimento ainda exigia ajustes constantes, mas uma vez que Larvitar entrasse na fase de crescimento, a estabilidade provavelmente viria em seguida. O mais empolgante era a habilidade inata de Larvitar de lidar com energia do tipo terrestre. Quanto ao seu controle sobre a energia do tipo rocha, Caim não tinha certeza absoluta. No entanto, tendo ficado imerso no leite purificador geocêntrico por tanto tempo, era improvável que sua afinidade com a energia do tipo rocha fosse fraca. Afinal, quando Larvitar evolui para Tiranitar, seu tipo perde será crucial. Embora Caim também tivesse um Toshi com a habilidade aceleração e um Aron com resiliência inabalável, ambos com grande potencial, foi Larvitar, o mais jovem, que exibiu o controle de energia mais impressionante. Quando Caim voltou ao quintal, Larvitar estava visivelmente animado.
Não haviam se passado muitos dias desde o último encontro deles, mas para aquele pequeno Pokémon parecia uma eternidade. Larvitar saltou em direção a Caim e, com seu peso considerável, conseguiu manter o equilíbrio. Caim, no entanto, teve que usar tanto sua força psíquica quanto física para contê-lo com dificuldade. Enquanto Caim acariciava a armadura de Larvitar, que já estava ficando mais áspera, ele não pôde deixar de suspirar. O peso era realmente impressionante. Assim que Larvitar entrou em sua fase de crescimento, Caim soube que não seria mais capaz de carregá-lo. Após libertar todos os seus Pokémon, Caim permitiu que descansassem um pouco antes de retomar o treinamento. O treinamento havia se tornado uma rotina diária para Zoukin e os outros. Perder um único dia os deixava inquietos. Mas desta vez, a equipe de Zouking não era o único grupo treinando. Toshik, Aron, Poliwag e Mudkip, os 4 novatos, juntaram-se a eles pela primeira vez. Embora o regime deles não fosse tão intenso quanto o de Zoukin, era muito mais exigente do que seus exercícios lúdicos anteriores. Após sua primeira batalha, esses jovens Pokémon se despediram de seus dias despreocupados. Aquele que melhor se adaptou a essa nova realidade foi Aron, seguido por Mudkip, Poliwag e, por último, Toshik. Aron, naturalmente combativo, sempre foi o mais entusiasmado com as batalhas. Mudkip, embora não tão extremo, também demonstrava uma paixão surpreendente pelo combate. Poliwag, por sua vez, era mais complacente. Se Caim quisesse que ele treinasse e lutasse, ele obedeceria sem hesitar, deixando de lado suas próprias preferências. Totik foi o que mais sofreu, mas após sua última batalha, apesar do cansaço e da dor, não demonstrou nenhum sinal de desistência ou reclamou com Caim. Caim ficou agradavelmente surpreso com a resiliência de Totik, que superou suas expectativas. E quem era o mais invejoso? Larvitar, é claro. Com seus olhinhos brilhando de entusiasmo, Larvitar observava os Pokémon treinando no quintal. Se Caim não o tivesse impedido, ele teria se juntado a eles com entusiasmo. Agora não é hora de você treinar. Assim que seu corpo terminar de se desenvolver, mesmo que você não queira treinar ou lutar, eu vou te obrigar, então aproveite esse tempo enquanto pode, disse Caim, acariciando a pequena cabeça de Larvitar. Graças à telepatia, Larvitar entendeu Caim perfeitamente. Obedientemente, assentiu com a cabeça, usando suas pequenas mãos para animar o outro Pokémon. Ao agitar seus bracinhos, pequenos fragmentos de areia e pedras começaram a flutuar ao seu redor. Caim ficou encantado ao ver isso. O talento inato de Larvitar era incrível, fazendo jus às expectativas que sua mãe tinha para ele. Observando as pedras flutuantes, Larvitar ficou ainda mais animado, agitando os braços mais rapidamente para fazer as pedras circularem em Caim. De repente, Caim retirou de seu compartimento de armazenamento um pequeno objeto vermelho, aproximadamente do tamanho da palma da mão. Ao vê-lo, os olhos de Larvitar brilharam. As pedras flutuantes caíram imediatamente no chão, enquanto sua atenção se concentrava inteiramente no fragmento de armadura de Groudon que Caim segurava. Voando alternadamente para Caim e para o objeto vermelho, os olhos de Larvitar brilharam com um desejo inconfundível. Caim deu uma risadinha, dando um tapinha na cabeça de Larvitar. Isto é para você, mas você ainda não está pronto para lidar com isso. Você pode tocar, mas não tem permissão para absorver sua energia. Se eu te pegar fazendo isso, vou tirar isso de você imediatamente. Larvitar sentiu rapidamente em concordância. Por algum motivo, uma voz interior lhe disse que aquele objeto vermelho traria grandes benefícios. Caim pegou um cordão especial e fez uma pequena mochila para Larvitar, colocando o fragmento da armadura de Groudon dentro dela. E assim, Larvitar passou a carregar uma mochilinha. Parecia bem legal. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 533 O Pequeno Groudon. 3 dias depois, com tudo em ordem em Leafeton, Caim partiu novamente com seus Pokémon, desta vez levando inclusive Larvitar. Na noite anterior, Larvitar havia entrado em sua fase de aquecimento, então Caim o guardou em sua Pokébola sem problemas. No entanto, o tamanho atual de Larvitar era bastante chocante. Sua altura normal deveria ser em torno de 60 cm, mas ao entrar em sua fase de crescimento, Larvitar atingiu 1 metro de altura. Devido ao seu peso considerável, assemelhava-se a um pequeno monstro em crescimento, apresentando traços de Groudon tanto em tamanho quanto em massa. Além disso, graças ao fragmento da armadura de Groudon que carregava, a capacidade de Larvitar de controlar a energia do tipo terrestre era muito maior do que qualquer um poderia ter esperado. Caim estava extremamente satisfeito com o progresso de Larvitar no domínio da energia do tipo terrestre. Após Larvitar concluir sua fase inicial de crescimento, Caim também o fez praticar o uso de energia do tipo pedra. Como esperado,
Larvitar demonstrou notável proficiência em ambos os tipos de energia, cumprindo seu papel como uma besta da tempestade de areia. O tempo que Larvitar passou submerso no leite de limpeza geocêntrico, embora quase tenha impedido sua eclosão, trouxe inúmeros benefícios. Não apenas aumentou sua expectativa de vida, como também melhorou significativamente seu peso, tamanho e controle de energia. Mais importante ainda, seu domínio sobre a energia do tipo Terra pode potencialmente atingir níveis ainda maiores graças ao fragmento da armadura de Groudon preso às suas costas. Quando Larvitar evoluir para Tiranitar, Caim provavelmente poderá chamá-lo de o Pequeno Groudon sem hesitar. Embora Tiranitar seja um Pokémon do tipo Pedra Sombrio, os golpes do tipo terrestre que Larvitar aprendeu permanecerão. Embora não recebam o mesmo bônus de tipo, isso não impedirá Tiranitar de usar golpes do tipo terrestre com grande eficácia. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Larvitar azul escudo. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco masculino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 5. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco rocha mais solo. Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco coragem. Asterisco asterisco item equipado asterisco asterisco fragmento da armadura de Groudon. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco dança do dragão, fúria do dragão, poder ancestral, armadilha de rochas. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco mordida, o ar malicioso, tempestade de areia. Asterisco asterisco movimentos aprendidos asterisco asterisco roncar. Asterisco asterisco movimentos TM asterisco asterisco nenhum. Essas são as estatísticas atuais de Larvitar após completar sua fase inicial de crescimento. Toda vez que Caim revisa os movimentos de ovo de Larvitar, ele percebe o quão excepcional é. Este Pokémon pode muito bem determinar o potencial máximo de Caim como treinador. Embora ele possa não precisar de Tiranitar para se tornar um treinador de elite, se Caim desejar progredir além desse nível, provavelmente terá que contar com o potencial futuro deste Tiranitar. Será um dos Pokémon mais fortes de Caim e um fator-chave para determinar os limites do seu crescimento. Montado em seu Topius, Caim voa em direção a Malville City, desfrutando do ar fresco da manhã. Seu principal objetivo nesta viagem era ajudar Onter a completar sua evolução. Ontem, graças a informações obtidas da equipe Rocket, Caim descobriu o método exato para evoluir Onter. Após analisar os dados, ele descobriu que a chave era expor Onter a uma energia do tipo fantasma extremamente densa, permitindo que seu corpo gasoso se transformasse em uma forma mais sólida. Isso não surpreendeu Caim, pois quando Onter absorveu a energia fantasma do Pilar Negro na caverna fantasma da Ilha da Aprovação, seu corpo já havia começado a se transformar sem que o próprio Onter soubesse. Contudo, naquela época, o potencial de Onter não estava totalmente desenvolvido. Se tivesse evoluído então, seu crescimento futuro teria sido limitado. É por isso que Caim interrompeu sua evolução. Agora, se Caim pudesse retornar à Ilha da Prova, ele poderia facilmente fazer Onter evoluir. Mas retornar à ilha não é simples, nem mesmo Caim sabia sua localização exata. A Ilha dos Testes era uma importante base da equipe Rocket, e Caim ainda não tinha a patente necessária para acessá-la. Então, ele teria que encontrar outro lugar. Felizmente, cada região possui um local renomado onde as almas dos Pokémon falecidos são sepultadas. Em Kanto, há a Torre Pokémon, em Sinnoh, a Torre Pedida e em Unova, a Torre Celestial, entre outros. Na região de Oem, esse lugar é o Monte Pili, localizado na Rota 122. Esta montanha abriga muitos restos mortais e cinzas de Pokémon, resultando em uma alta concentração de energia do tipo fantasma. A região é bem conhecida, pois essa energia deu origem a inúmeros Pokémon do tipo fantasma. Treinadores especializados em Pokémon do tipo fantasma costumam visitar o Monte Piri para capturar alguns. Assim como outros locais semelhantes, o Monte Piri é dividido em áreas externas e internas. A maioria das pessoas só pode explorar as áreas externas, onde a energia do tipo fantasma é abundante, mas inofensiva para os humanos. No entanto, o interior da montanha está saturado com energia do tipo fantasma tão densa que pode afetar Pokémon humanos, causando consequências imprevisíveis. Dizem por aí que quem fica muito tempo dentro de casa pode até virar um fantasma. Caim havia reunido todas essas informações e sabia que o Monte Piri era o lugar perfeito para Onter completar sua evolução. Assim, seu principal objetivo era dirigir-se ao Monte Piri. No entanto, a montanha ficava longe da cidade de Malville, quase perto da cidade de Lilikov, então Caim planejou descansar em Malville antes de continuar sua jornada. Caim havia deixado tudo organizado em Leafeton.
Como líder de ginásio provisória, Ski conseguiu domar os três Pokémon do tipo Água com a ajuda de Caim, embora ele ainda não pudesse usá-los em todo o seu potencial. Esses Pokémon só obedeciam a Ski por causa da influência de Caim. Com o tempo, conforme Ski ficasse mais forte, ele seria capaz de controlá-los completamente. A academia tinha acabado de abrir, então não havia muitos desafiantes. Ski ficaria na academia cuidando das tarefas que Caim lhe havia designado, recrutar funcionários e supervisionar a construção de um lago artificial. A eficiência da corporação Devon foi notável. Sua equipe de desenvolvimento chegou a Leafton no mesmo dia em que esteve em Patil. Além disso, a equipe de construção da Liga Pokémon retornou para construir a nova sede da Guilda dos Criadores. O velho Matsuda foi oficialmente nomeado presidente da filial da Guilda dos Criadores na cidade Folada, enquanto Caim foi nomeado vice-presidente honorário. Embora o título fosse honorário, conhecendo a personalidade de Matsuda, era evidente que, na prática, Caim teria a palavra final na filial da Guilda Neafitou. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 534, onde foi de nível avançado. Caim chegou aos arredores da cidade de Malville montado em seu Topius. Não era sua primeira visita a Malville City, ele já havia alugado uma casa nos arredores da cidade por mais de um mês. Além disso, ele usava a arena de batalha da cidade para treinar seus Pokémon e ganhar algum dinheiro. Dessa vez, Caim estava apenas de passagem e não tinha intenção de visitar a arena de batalha. Embora estivesse apenas de passagem e não planejasse desafiar a arena novamente, Caim decidiu ficar na cidade por um tempo, não por causa da arena de batalha em si, mas por seu interesse em uma das organizações que a administravam, o Grupo do Vazio. Até o momento, o Grupo do Vazio não havia iniciado uma investigação aberta sobre o desaparecimento da gangue da Serpente Negra em Leaftou, mas Caim não tinha certeza se Kainan, um dos membros de alto escalão do Grupo do Vazio, já havia tomado conhecimento do incidente. Para ser honesto, considerando o estado atual de Leafton, Caim não tinha o menor medo de Kainan. Independentemente de Kainan ser um treinador quase de elite ou mesmo de elite, ele não superaria o próprio mestre de Caim. Caim havia deixado seu mestre, Matsuda Takashi, em Leafton não apenas para presidir a filial da Guilda dos Criadores, mas também para servir de dissuasão, sendo um treinador veterano de nível de elite. Ao aterrissar nos arredores da cidade de Malville, Caim encontrou um local discreto para trocar de roupa e alterar sua aparência, modificando completamente seu traje e disfarce. Assim que chegou à cidade, Caim começou a investigar o grupo do vazio. Todo grupo clandestino luta para manter todas as suas informações internas em completo segredo. Caim só precisava encontrar alguém bem informado na cidade e, com a quantia certa de dinheiro, conseguiria as informações necessárias, principalmente sobre o grupo do vazio. Como membro da equipe Rocket e com sua experiência em organizações clandestinas ao longo de 2 vidas, Cain rapidamente encontrou seu lugar. Nos recônditos do mercado negro, os corretores de informações ganhavam a vida confortavelmente. Embora algumas das informações vendidas fossem verdadeiras e outras falsas, discernir a diferença dependia da capacidade do comprador. Cain adquiriu informações sobre o grupo Void de um vendedor que parecia ter alguma deficiência em um canto do mercado negro. Os corretores de informações nunca devem ser subestimados, pois suas redes são incrivelmente complexas. Porque ele escolheu esse fornecedor em particular? Instinto. Pode parecer engraçado, mas foi puro instinto. Com a informação em mãos, Caim desapareceu do mercado negro. Quanto aos detalhes que obteve, alguns eram falsos, mas outros verdadeiros. Desta vez, a informação parecia confiável. O líder do grupo Void, conhecido simplesmente como Void, era um treinador de elite. Em uma cidade grande como Malville, Void estava classificado entre os 5 treinadores mais poderosos. No entanto, corria o boato de que esse líder, Void, estava desaparecido há algum tempo. Ninguém sabia o que ele estava fazendo e, em sua ausência, um grupo de membros de alto escalão havia assumido o controle da organização. Essa liderança compartilhada levou ao aumento dos conflitos internos. Mais importante ainda, o desaparecimento de Void deixou a organização sem um líder de nível superior. Muitas facções em Malville City e outras áreas observavam atentamente o grupo do vazio, já que eles controlavam uma das arenas de batalha mais lucrativas. No entanto, ninguém tinha certeza absoluta se Void realmente havia desaparecido, então não ousaram invadir abertamente seu território. Com essas tensões internas e externas, o grupo do vazio não tinha tempo para se preocupar com um lugar pequeno como a cidade Foada. Foi por isso que ninguém do grupo do vazio apareceu em Leafton até agora.
É provável que Kainan, o membro que Caim estava monitorando, estivesse muito preocupado em administrar as disputas internas de poder. Para estabilizar a situação, havia apenas duas opções: o Void retornava, ou um novo líder de elite surgia para assumir o controle com seu poder. Caso contrário, o caos interno continuaria a piorar. Essa foi uma excelente notícia para a equipe Heaven em sua fase de desenvolvimento. Após obter as informações de que precisava, Caim decidiu partir novamente. Embora algumas das informações pudessem ser falsas, a ausência prolongada de Void parecia genuína, já que Caim conseguia sentir uma atmosfera tensa e hostil no mercado negro. As coisas estavam se desenrolando mais a seu favor do que ele esperava. Inicialmente, Caim planejava permanecer em Malville City para atacar e desestabilizar o grupo do Vazio caso eles tentassem interferir em Leafton, com o objetivo de provocar conflitos irreparáveis entre eles e outras facções da cidade. Isso teria dado à equipe celestial o tempo necessário para se fortalecer. Mas agora parecia desnecessário. Caim pegou um táxi e atravessou toda a cidade de Malville. Ao final do dia, já era noite quando ele deixou a cidade novamente, montado em seu Topius. Embora tivesse perdido um dia em Malville City, ele havia conquistado a tranquilidade necessária para continuar sua jornada. O Monte Pire ficava a leste da cidade de Malville, e para chegar lá, Caim precisaria percorrer as rodovias 118 e 123. Naquela noite, ele provavelmente teria que acampar ao ar livre. Ele libertou Antiflow, confiando que ele vigiaria e protegeria Topius enquanto voavam. Ao cair da noite, grandes grupos de Zubat e Gubat começaram a preencher o céu, observando Caim e seu Topius com avidez. No entanto, intimidados pela presença de Topius e Antiflow, eles não ousaram se aproximar. Mas o número de Gubat e Zubat continuou aumentando. Com o senho franzido, Caim olhou irritado para os Gubat que os secavam. Em voz fria, disse: Não quero incomodá-los, mas parece que não me deixam em paz. Antiflow, é a sua vez, mostre-me o quanto você evoluiu nestes últimos dias. Ah! Antiflow exclamou, animado. Após vários dias de treino no quintal ao lado de Weavile, ele estava ansioso para ser solto. Ao ver a quantidade de Gubat e Zubat, ele sentiu a adrenalina da batalha percorrendo seu corpo. Ele lançou uma bola sombria contra um Gubat particularmente incômodo. Trum. Antiflow dominou a bola sombria com uma velocidade impressionante. Com um bater de asas, ele mergulhou direto no enxame de Gubat. Uma rajada de vento girava em torno de Antiflow e a energia voadora e sombria se misturavam em suas asas. Como um lobo entre ovelhas, os Gubat tentaram resistir, mas não eram páreo para Antiflow. Logo, começaram a se dispersar. No entanto, a enorme quantidade de Zubat e Gubat na área fez com que aqueles que tentavam fugir colidissem com aqueles que ainda tentavam avançar, criando caos no céu. Alguns Zubat espertos tentaram atacar Caim diretamente, mas Alter os repeliu das sombras. Ao liberar tudo o que havia acumulado durante seu treinamento, Onchko finalmente subiu de nível, atingindo o nível 40 e entrando oficialmente no nível avançado. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 535 O crescimento dos jovens. Onchko conseguiu avançar para o nível avançado, derrotando um grande número de Gubat e Zubat no céu. Quando Gubat e Zubat começaram a se dispersar, percebendo que algo estava errado, Onchko, satisfeito com sua vitória, voou de volta. Ain sorriu enquanto acariciava suavemente as penas macias e brilhantes de Onchko. Após avançar um pouco mais, Caim fez sinal para Trópio descer. Era melhor não forçar muito os Pokémon à noite, especialmente quando eles ainda não tinham comido. 2 dias depois, Caim e Toshi chegaram à base do Monte Pire. A viagem levou 2 dias, mas não porque Caim estivesse com pressa. Ao longo do caminho, ele percebeu que, como as rotas 118 e 123 eram frequentemente visitadas por treinadores, os Pokémon selvagens da área não eram de nível muito alto. Aproveitando essa oportunidade, Caim treinou Torchic e os outros Pokémon em batalha. Os Pokémon selvagens mais fracos eram os alvos perfeitos. Até mesmo Larvitar, que estava apenas entrando em sua fase de crescimento, juntou-se às batalhas. No entanto, ao contrário de Torchic, que participava de sua primeira batalha, Larvitar demonstrou uma intensidade feroz, semelhante à de Aron. Ambos eram Pokémon robustos com estratégias de combate semelhantes. Além disso, Aron e Larvitar desenvolveram uma forte amizade, e Larvitar aprendeu muito com as táticas de batalha de Aron. Graças ao seu domínio sobre os tipos terra e pedra e aos seus impressionantes movimentos de ovo,
Larvitar não ficou para trás em comparação com Pokémon como Mudkip. Os Pokémon selvagens variavam de níveis 10 a 20, o que permitiu que Toxic, Aron, Poliwag, Mudkip e Larvitar os enfrentassem em esforços coordenados. Quando Pokémon acima do nível 20 apareceram, Weavile, observando à distância, interveio para protegê-los e derrotar o oponente. Esse processo permitiu que todos aprimorassem suas habilidades sem riscos. Toshik e Mudkip alcançaram o nível 12 e, com apenas mais alguns níveis, esses Pokémon iniciais estariam prontos para evoluir, expandindo suas estratégias de combate. Poliwag alcançou o nível 15. Embora não tenha tido tantas oportunidades de BR devido ao ambiente, seu progresso não foi tão rápido quanto o de Toshi. Aron alcançou o nível 18. Após seguir cair e se recuperar dos ferimentos de batalhas passadas, Aron sentiu que seu crescimento era mais significativo do que nunca. Mesmo Larvitar, em sua primeira batalha, conseguiu atingir o nível 10, alcançando o Pokémon reserva de Caim. Este foi o progresso da equipe reserva de Caim. Além disso, após ajudar a enfrentar Pokémon de nível superior, Weavile também avançou para o nível avançado. Seguindo os passos de Onchfou, Weavile se tornou o terceiro Pokémon de Caim a alcançar o nível avançado. Com os Pokémon de primeira linha começando a atingir o nível avançado, a força geral de Caim também alcançou esse nível. A equipe reserva também recebia treinamento quando o tempo permitia, aumentando gradualmente seu nível de habilidade. De modo geral, Caim havia entrado em um período de desenvolvimento equilibrado. Essa situação era ideal. Caim não precisava mais forçar seus Pokémon à sobrevivência, o que poderia ter esgotado seu potencial. Agora, com um ritmo de crescimento constante, cada Pokémon poderá atingir seu potencial máximo. Principalmente os jovens da equipe reserva, que, graças ao apoio de Onchfou e dos demais, puderam se desenvolver rapidamente. Não seria surpreendente se, quando os Pokémon principais atingissem o nível de Elite, Torchic e os outros já estivessem no nível quase Elite, permitindo uma transição perfeita. Caim estava bastante satisfeito com o progresso de seus Pokémon. O principal objetivo de sua visita ao Monte Piri era evoluir Ante para Gingar. Uma vez alcançado esse objetivo, ele teria uma vantagem ainda maior em termos de poder. Caim também tinha uma Mega Pedra, embora não tivesse certeza para qual Pokémon ela servia. No entanto, Gingar era um Pokémon capaz de Mega Evoluir. Se ele tivesse sorte e a Mega Pedra fosse para Gingar, ele só precisaria obter uma Pedra-Chave. Com um bom vínculo com Gingar, a Mega Evolução seria possível. Caim já possuía um Sino da Calma, então não estava preocupado em fortalecer seu vínculo com Aunte. Eles já haviam construído uma conexão sólida durante o tempo que passaram na Ilha da Provação. Além disso, embora as Megastones fossem difíceis de encontrar, as Keystones eram relativamente mais fáceis de obter. Portanto, desenvolver Aunte era uma das principais prioridades de Caim. O Monte Piri era um local onde os restos mortais de muitos Pokémon foram enterrados, principalmente aqueles que haviam sido companheiros de treinadores. Alguns haviam caído em batalha, enquanto outros simplesmente chegaram ao fim de seu ciclo de vida. Independentemente do motivo, na região de Oem, os treinadores levavam seus Pokémon para o Monte Piri para serem enterrados. Com o tempo, o local ficou repleto de túmulos de Pokémon e a energia do tipo fantasma começou a se concentrar na área, atraindo o Pokémon fantasma. Esses Pokémon fantasmas vagavam pela montanha. Se alguém visitasse o Monte Piri à noite e encontrasse Pokémon fantasmas, não havia motivo para ter medo. Contanto que não agisse de forma imprudente, os Pokémon fantasmas não me fariam mal, embora pudessem pegar algumas peças. No entanto, se você agisse de forma precipitada e irritasse o Pokémon fantasma, as consequências poderiam ser graves. Devido à forte presença de energia fantasma, treinadores especializados nesse tipo visitavam frequentemente o Monte Piri, seja para capturar Pokémon fantasmas ou para treinar os seus. No entanto, a maioria permaneceu nas áreas externas da montanha, onde não havia perigos significativos. Mas se alguém se aventurasse no interior do Monte Piri, precisaria ser cauteloso, pois Pokémon fantasmas muito mais agressivos residiam lá. De pé na base do Monte Piri, caindo para a montanha, que era ligeiramente menor que o Monte Shinei, e se perdeu em pensamentos. Não diziam que Phoebe, a futura integrante da Elite 4 do tipo fantasma da região de Oem, vinha do Monte Piri. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 536, dos Clubs. A chegarem aqui, a maioria das pessoas estava acompanhada por um ou dois Pokémon do tipo fantasma. No entanto, os treinadores especializados nesses Pokémon sempre pareciam exaustos, com olheiras profundas.
Diferentemente dos outros treinadores da liga, eles não se cumprimentaram nem trocaram sorrisos ao se encontrarem. Cada um se concentrou em seus próprios afazeres, ignorando todos os outros. Por isso, disse que os treinadores especializados em Pokémon do tipo fantasma tendem a se comportar de maneiras que outros podem achar estranhas ou desconfortáveis. Além disso, entre todos os tipos de Pokémon, os treinadores de Pokémon do tipo fantasma são os menos numerosos. Caim decidiu que não era mais necessário que Altair permanecesse escondido em sua sombra, permitindo que ele saísse e o acompanhasse. Altair parecia muito animado naquele lugar, já que a energia fantasmagórica que permeava o ambiente o fazia se sentir bastante confortável. Ao subir os degraus da montanha, embora o sol brilhasse no céu, havia uma penumbra no ar e a luz solar não proporcionava o calor habitual ao corpo. Caim sabia que havia uma região interna no Monte Pire. Se Altair quisesse evoluir perfeitamente, seria melhor aventurar-se naquela área onde a energia do tipo fantasma era mais concentrada. Essa área ainda fazia parte dos arredores do Monte Pire. Embora a energia fantasmagórica aqui fosse muito mais abundante do que em outros lugares, para Altair isso significava apenas uma recuperação mais rápida. Não tinha a densidade que ele experimentara na Ilha da Aprovação, onde absorvera uma energia fantasmagórica muito mais potente. Em outras palavras, a quantidade era suficiente, mas a qualidade não. Ao chegar à metade da montanha, Caim parou. Embora continuasse subindo as escadas até o cume fosse mais fácil e confortável, muitos treinadores já haviam percorrido esse caminho e não encontraram entrada para as áreas internas. Claramente, nada de novo seria descoberto continuando por ali. Ignorando uma placa que alertava contra a entrada em áreas desconhecidas, Caim desviou-se do caminho, com Alter seguindo de perto. Caminhando sob a grama macia e observando os túmulos dispersos, Caim percebeu que a temperatura ali era ligeiramente mais baixa do que nas escadas. Auntie, você sente alguma coisa neste lugar? Perguntou Caim, olhando para o Pokémon ao seu lado. Pequegue. Auntie balançou a cabeça. Então vamos continuar procurando em outro lugar. Embora a energia fantasmagórica pareça um pouco mais forte aqui, ponderou Caim. Como médium, Caim conseguia perceber a energia fantasmagórica flutuando no ar. Naturalmente, seu corpo sentia certa aversão a ela, mas não o suficiente para impedi-lo de prosseguir. À medida que se aventuravam mais longe, cada vez menos pessoas apareciam ao redor deles. Por fim, não havia mais ninguém à vista. Caim sentiu uma pontada de expectativa. Miss Magius. Ele chamou baixinho para o ar. Miss. Ao ouvir a voz de Caim, Miss Magius emergiu ansiosamente da sombra onde estava escondida. Desde que se aproximara do Monte Piri, Miss Magius sentira a diferença ambiental e desejava sair. No entanto, lembrando-se do susto causado pelo Dragonite que encontraram anteriormente, ela se conteve até que Caim a chamasse. Ao ver Miss Magius com o sino da calma pendurado no peito, Caim sorriu e deu um tapinha na cabeça dela. O vínculo entre Caim e Miss Magius havia melhorado significativamente a ponto de ela não mais resistir a realizar tarefas simples. Miss Magius, você consegue sentir algum lugar por aqui onde a energia fantasmagórica seja mais forte? Perguntou Caim. Isso. Miss Magius fez uma pausa por um momento, depois fechou os olhos, concentrando-se no ambiente ao redor. Caim não a interrompeu, deixando-a sentir em silêncio. Isso. De repente, Miss Magius abriu os olhos com uma expressão de alegria e flutuou em uma direção específica. Ao ver a reação de Miss Magius, Caim não hesitou e a seguiu, com a Alter a reboque. Graças à velocidade de Miss Magius, eles chegaram ao local que ela havia pressentido em apenas um minuto. No entanto, não era o que Caim esperava, não era uma entrada para a área interna do Monte Piri, mas um ponto escuro e sombrio atrás de uma grande rocha. A parte de trás da rocha, protegida da luz solar direta, estava fria e úmida, coberta de musgo. Aqui, a energia fantasma era mais densa do que em outras áreas próximas, mas apenas em comparação com o ambiente ao redor. Isso. Ismagius começou a circular Caim com uma expressão que claramente indicava o desejo de uma recompensa. Ao ver isso, Caim não pôde deixar de dar um sorriso irônico e pegou alguns pokéblocos para lhe dar. No entanto, quando Caim estava prestes a partir, uma sombra escura apareceu de repente. Duas mãos estendidas para a frente, com um olho vermelho no centro, seu corpo coberto por uma cor cinza pálida. Dos Clocks. Aparecendo tão de repente, foi realmente um pouco assustador. No caminho para cá, Caim já havia encontrado vários Pokémon do tipo fantasma, como Gastly, Choupette e Duskull, mas esta foi a primeira vez que ele viu um dos Clops. Ligeiramente assustado com sua aparição, Caim observou o Dusclops lançar um ataque.
No entanto, Aunter, sempre ao seu lado, interveio rapidamente para detê-lo. O sistema foi ativado analisando os dados de Dusclops. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Dusclops verde. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco feminino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 37. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco fantasma. Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco pressão. Asterisco asterisco item segurado asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco divisão de dor ataque falso. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco soco sombrio visão do futuro soco de fogo soco de gelo soco tovão gravidade imobilizar o ar malicioso sombra noturna desativar assustar previsão ataque sombrio perseguição fogo fato raio confuso maldição. Asterisco asterisco movimentos aprendidos asterisco asterisco conco arrebatamento despeito. Asterisco asterisco movimentos TM asterisco asterisco nenhum. Um dos clopes de nível 37 com qualidade verde. Pelo que Caine sabia, Duskull evoluía para Dusclops no nível 37, mas Dusclops não era sua forma final. Se ele conseguisse um ceifador de tecido, poderia evoluir para Dusfnuir, um dos Pokémon do tipo fantasma mais poderosos. Aparentemente, a energia fantasma mais densa que Misnagil sentia vinha desse Dusclops, que provavelmente havia evoluído por causa dela. Ou talvez tenha sido a presença desse Dusclops que tornou a energia fantasmagórica na área mais concentrada. Aunter, use troca de habilidades e depois psíquico. Dusclops é lento. Mantenha distância e evite combate corpo a corpo e instrui o Caim após analisar os dados do Dusclops. Fekeg. Anter respondeu rapidamente, afastando-se de Dusclops para manter distância, e então usou troca de habilidades para trocar sua habilidade com a de Dusclops. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 537 A futura Elite 4 do tipo Fantasma, Phoebe. A habilidade de Dusclops era rara pressão. Desde o início da batalha, Amte sentiu uma pressão intensa que o impedia de liberar todo o seu poder, como se lhe faltasse força sempre que tentava usar um golpe. No entanto, após tocar de habilidades com Dusclops, essa sensação desapareceu. Por outro lado, Dusclops começou a sentir a mesma pressão que Aunter vinha sofrendo. De repente, uma poderosa onda psíquica envolveu Aunter. Uma série de esferas negras surgiu ao redor do corpo de Dusclops e, sob o controle de Aunter, todas dispararam em direção a Dusclops simultaneamente. DRRR. Dusclops gritou de dor. Aunter dominava o movimento psíquico há muito tempo, mas como Zokin, outro membro da equipe, era especialista em movimentos do tipo psíquico, Aunter não tinha tido muitas oportunidades de usá-lo. Além disso, tendo passado um tempo considerável ao lado de Zokin, Aunter aprendeu muito sobre como controlar o poder psíquico. As mãos de Dusclops começaram a emanar uma substância escura, semelhante a uma armadilha, e ele atacou Aunter diretamente. Lento com defesas físicas e especiais fortes e especializado em ataques físicos. É um Pokémon do tipo fantasma bastante singular, pensou Caim. Ao mesmo tempo, ele continuou dando instruções a Aunter: mantenha distância. Ataque continuamente com bola sombria. Graças à sua velocidade, Aunter desviou-se facilmente do ataque de Dusclops. Particularmente para este Dusclops selvagem, sem um treinador para guiá-lo, não havia estratégia especial, ele atacava diretamente sempre que encontrava um oponente. Isso também pode estar relacionado à natureza inerente de Pokémon como Dusclops. Após criar novamente alguma distância, Aunter concentrou duas esferas de energia negra entre suas garras. Pokémon do tipo Fantasma e do tipo Dragão são os únicos que podem ser efetivamente atingidos por golpes do mesmo tipo. O ataque Bola Sombria de Aunter causaria dano dobrado a Dusclops, que também era um Pokémon do tipo Fantasma. Com a vantagem da velocidade dos Clops, mais lento e sem métodos de combate eficazes, incapaz de se defender, os Clops foi rapidamente derrotado pelos ataques de Aunter. Caim franziu a testa ao ver dos Clops, incapaz de continuar lutando, cair no chão. Não havia nada de particularmente estranho na vitória de Aunter sobre dos Clops, mas depois disso, Caim percebeu que a energia fantasma na área ao redor parecia ficar mais densa. E com o passar do tempo, a energia do tipo fantasma tornou-se ainda mais forte. Como médium, Caim tinha a capacidade de perceber essas coisas. Fekeg. É claro que, sendo um Pokémon do tipo fantasma, Aunter percebeu a mudança ambiental muito melhor do que Caim.
permanecia perto de Caim, pronto para qualquer surpresa. Enquanto isso, Mesmergius parecia uma criança despreocupada, seus pequenos olhos vermelhos piscando curiosamente enquanto observava os arredores. Mitchell. De repente, Mesmergius apontou para um lugar com o dedo. Caim seguiu o ar dela e viu uma figura em pé sob uma pilha de pedras não muito longe. Embora não conseguisse distinguir claramente o rosto da pessoa, a direção para a qual ela olhava sugeria que o estava observando. Caim franziu a testa. Será que aquela pessoa tinha algo a ver com o aumento da densidade de energia fantasma na área? Como que para responder às dúvidas de Caim, vários Pokémon do tipo fantasma começaram a aparecer ao redor deles. Gastly, Haunter, Duskull, Choupette e até mesmo suas evoluções, dos Clops e Banette. Cada vez mais deles cercavam Caim e seus Pokémon a uma distância segura. Com sorrisos travessos no rosto, típicos de Pokémon do tipo fantasma, eles encararam Caim como se tivessem encontrado algo extraordinário. A figura começou a se aproximar de Caim. À medida que se aproximavam, Caim conseguia ver a pessoa com mais clareza. Ela tinha olhos azuis, cabelo preto curto e o que pareciam ser duas pequenas flores vermelhas desabrochando em suas bochechas. Usava um longo vestido azul e estava descalço. O que mais chamava a atenção era a sua pele, que era bastante escura. Não admira que Caim não tivesse conseguido distinguir sua aparência antes. Em um ambiente tão escuro, alguém com uma tez tão escura quase se confundia com o que o rodeava. Mas quando viu as vestes dela, os olhos de Caim se estreitaram. Ao entrar no Monte Piri, ele considerou a possibilidade de encontrar Phoebe, que mais tarde se tornaria uma das 4 integrantes da elite dos 4 da região de Oem, especializada em Pokémon do tipo Fantasma. Ele havia pensado nisso, mas não esperava realmente encontrá-la lá. Os olhos azuis de Phoebe não demonstravam nenhuma emoção enquanto ela se aproximava lentamente de Caim. Ela o encarou atentamente, franzindo levemente o nariz, e de tom acusatório, disse: "Por que você atacou dos Clops? Você não sabia que pessoas não podem entrar aqui sem permissão?" Dos Clops. Ela estava falando do dos Clops que estava deitado no chão. O dos Clops que Aunter havia derrotado estava lentamente abrindo os olhos. Já não parecia tão feroz como antes ao ver Phoebe. Correu em sua direção como se tivesse encontrado sua salvadora, choramingando e reclamando. Phoebe franziu a testa enquanto ouvia o que dos Clops estava dizendo. "Ei, estou falando com você. Por que você atacou o dos Clops?" Ele disse que doeu muito. Caim franziu a testa, pensou por um momento e finalmente disse: "Pergunte a ele quem atacou primeiro." Ao ouvir isso, Phoebe voltou seu olhar para dos Clops, com os olhos brilhando em vermelho. Ao ver o brilho vermelho nos olhos de Phoebe e a energia psíquica familiar que ela emanava, Caim compreendeu. Ao que tudo indica, depois de se tornar membro da Elite 4, surgiram rumores de que Phoebe conseguia se comunicar diretamente com Pokémon do tipo fantasma, chegando a afirmar ser filha de um fantasma. Mas agora Caim percebeu que essa habilidade de se comunicar com Pokémon do tipo fantasma se devia à telepatia de Phoebe. Sob o olhar curioso de Phoebe, dos Clops pareceu um pouco nervoso. No final, confessou tudo o que havia acontecido. Após ouvir a explicação de Dusclops, o rostinho de Phoebe mostrou uma expressão envergonhada. Coçando a cabeça, ela disse: parece que foi culpa do Dusclops. Ele simplesmente evoluiu e ficou animado, querendo lutar com outros Pokémon para testar sua força. Mas eu a impedi, então ela fugiu e quando te viu, quis brigar com você. Mas no fim, você a derrotou." Então Phoebe rapidamente fez uma reverência e disse: "Sinto muito, peço desculpas em nome de Dusclops." Ao ouvir isso, Caim entendeu o que havia acontecido. É por isso que Dusclops havia lutado de forma tão errática, usando movimentos aleatórios sem uma estratégia clara para contra-atacar os ataques de Aunter. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 538. A surpreendente afinidade com Pokémon do tipo fantasma. Afinal, Phoebe seria a futura integrante da Elite 4 da região de Oem, então Caim precisava demonstrar respeito por ela. Ele acenou com a mão, sinalizando que não havia problema. Mesmo que ela não fosse a futura Rainha Fantasma, vendo o número cada vez maior de Pokémon do tipo Fantasma por perto, ele tinha que ser cortês. Que afinidade incrível com Pokémon do tipo Fantasma, pensou Caim, maravilhado. De qualquer forma, este não é o lugar para onde você deva se aproximar. Se você seguir a linha de rochas atrás de você, retornará à escadaria que leva ao topo da montanha, disse Phoebe, apontando para uma tria. Os Pokémon do tipo fantasma ao redor começaram a se dispersar e a concentração de energia fantasmagórica diminuiu gradualmente.
Após dizer isso, Phoebe se virou para sair. Seria um momento, interrompeu Caim. Phoebe se virou, com uma expressão curiosa no rosto. Caim não tinha certeza de quanto tempo levaria para encontrar a entrada para as zonas internas do Monte Piri, mas agora ele tinha o guia perfeito bem na sua frente. A aparição de Phoebe reforçou a certeza de Caim sobre a existência de uma área interior rica em energia fantasmagórica. Caim chamou Aunte para perto e disse: Este pequeno ser está pronto para evoluir, mas ainda não encontramos o método certo. Ouvi dizer que uma intensa concentração de energia fantasmagórica pode ajudá-lo a evoluir. Phoebe olhou para Aunte, com os olhos brilhando. Este caçador foi treinado excepcionalmente bem, pensou Phoebe. Então, eu estava me perguntando se o Monte Pi tem algum lugar com uma alta concentração de energia fantasmagórica que possa ajudá-lo a evoluir, continuou Caim. Phoebe refletiu sobre as palavras dele por um instante. As zonas internas do Monte Piri. Os avós dela tinham dito para não levar ninguém lá. Eles a avisaram que, para pessoas comuns, a intensa energia fantasmagórica poderia ser avassaladora e causar efeitos irreversíveis em seus corpos. Mas se o que esse jovem disse fosse verdade, e Altair realmente precisasse de um lugar assim para evoluir, as zonas internas seriam perfeitas. Além disso, ela se lembrou de que fora seu Pokémon dos Clops quem atacara Caim primeiro e que ela mesma havia interpretado mal a situação. Apesar disso, Caim não fez nenhuma reclamação. Ela sentia que devia um favor, e seus avós sempre lhe diziam que favores devem ser retribuídos. Ela deveria aceitá-lo ou não. Enquanto Phoebe refletia, Mismagius, que acompanhava Caim, não conseguiu mais se conter. O som do sino da calma ressoou claramente no ar. Phoebe ergueu a cabeça, encontrando os brilhantes olhos vermelhos de Mismagius. Uma expressão de surpresa e entusiasmo cruzou seu rosto, e ela correu em direção a Caim, ou melhor, em direção a Mismagius. Normalmente, Mismagius, que era bastante tímida, teria se escondido atrás de Caim quando alguém se aproximasse de repente, como costumava fazer até mesmo com o professor Carvalho. No entanto, quando Phoebe se aproximou, Mismagius não se escondeu, simplesmente a observou com curiosidade. Havia algo naquele ser humano que parecia estranhamente familiar. Uma afinidade incrível com um Pokémon do tipo fantasma. Ain não pôde deixar de admirá-la. No momento em que Phoebe estava prestes a abraçar Mismagius, esta desapareceu, esquivando-se do abraço. Embora não se sentisse desconfortável com a presença de Phoebe, também não gostou de ser abraçada por uma estranha. Phoebe, sem conseguir abraçar Caim, observou Mismagius permanecer perto dele. Essa Mismagius também é o seu Pokémon? Perguntou Phoebe, percebendo sua própria impertinência e sorrindo sem jeito. Caim assentiu com a cabeça. Em sentido estrito, sim, respondeu ele. Embora, por agora, eu não possa dar ordens em batalha. Não sinto nenhuma aura ao redor dela. Se eu não tivesse ouvido o som do sino, nem teria notado sua presença, comentou Phoebe, surpresa. Então ela fechou os olhos e usou suas habilidades psíquicas para perceber o estado de Mismagius. Ao fazê-lo, seu rosto empalideceu ligeiramente e uma expressão de espanto surgiu em seu rosto. Essa energia ela gaguejou. O comportamento de Phoebe pegou Caim de surpresa. Mesmo que ela tenha percebido que Mismagius é de nível de elite, ela não deveria reagir assim, deveria? Pensou Caim. Afinal, ela seria a futura integrante da Elite 4 do tipo fantasma. Recuperando a compostura, Phoebe olhou para Caim com um respeito renovado. Será que essa Mismagius já atingiu o nível de elite? Perguntou Phoebe. Caim assentiu com a cabeça. Sim, Mismagius já estava nesse nível antes de se juntar a mim, mas ela é bastante ingênua, então não lutou muito. Entendo. Então, você tem o direito de entrar nas zonas internas do Monte Piri, respondeu Phoebe. Dito isso, ela começou a caminhar em direção ao interior da montanha, quando os Clops a seguindo como se soubesse que havia cometido um erro. Caim seguiu em frente, acompanhado por Monteiro atento e uma Mismagius curiosa que observava os arredores. Meu nome é Phoebe. Qual é o seu? Perguntou ela enquanto caminhavam. Caim. Você é um treinador de fora. Parece que você não se especializa em Pokémon do tipo fantasma, certo? Caim assentiu com a cabeça. Caim, o mundo exterior é divertido. Suponho que sim, respondeu Caim, de forma um tanto desajeitada. Como é o mundo exterior? Está cheio de Pokémon que não sejam do tipo fantasma. Sim. Você tem outros Pokémon? Posso vê-los? Não. Por que não? Caim. A viagem, que durou cerca de 15 minutos, pareceu a Caim um zumbido constante nos ouvidos.
Ele jamais imaginaria que aquela garota, que a princípio parecia um tanto fria, se transformaria numa tagarela assim que se sentisse à vontade. Ao longo da viagem, Phoebe fez perguntas sobre o mundo exterior. Para Caim, que entendia que ela nunca havia saído do Monte Piri, isso era compreensível, embora exaustivo. Finalmente, eles chegaram a uma grande rocha. Quando Caim a tocou, pareceu-lhe uma pedra comum. Phoebe, no entanto, estendeu a mão e a superfície da rocha ondulou como água, permitindo que ela passasse. É assim que funciona. Seguindo o exemplo dela, Caim envolveu a mão em energia psíquica e a estendeu em direção à rocha. Assim como Phoebe, ele conseguiu passar. No entanto, tanto Phoebe quanto dos Clops o encararam com espanto, como se tivessem acabado de presenciar algo incrível. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 539. Os anciãos do Monte Pire. Você tem a mesma habilidade que eu? Perguntou Phoebe, surpresa. Meus avós me disseram que essa habilidade é muito rara fora daqui, e acontece que eu encontro alguém que também consegue se comunicar com Pokémon do tipo fantasma logo no meu primeiro passeio, pensou Phoebe. Você está se referindo a isto? Isto é apenas telecinese. O que você usou antes para se comunicar com o Pokémon é uma forma de telecinese. Nós chamamos isso de telepatia, respondeu Caim, acenando com a mão para revelar a fina camada de energia psíquica em sua palma. Telecinese. Telepatia. Phoebe nunca tinha ouvido esses termos antes. Isolada do mundo exterior, Phoebe não estava familiarizada com esses conceitos. Durante toda a sua vida, tanto ela quanto seus avós se referiam a essa energia como poder fantasma. No entanto, essa energia não era incomum entre os três. O que a intrigava era que, segundo seus avós, pessoas fora de sua casa não possuíam essa habilidade. Será que telecinese é o nome que eles usam para essa habilidade lá fora? Perguntou Phoebe, intrigada. Caim percebeu rapidamente que a energia emanada de Phoebe era ligeiramente diferente da sua, embora não conseguisse precisar exatamente qual. Essa diferença provavelmente explicava por que Phoebe não havia sentido sua telecinese. Optando por não se deter no assunto, Phoebe continuou guiando Caim pelo túnel de pedra. Ao adentrarem o interior do Monte Piri, encontraram-se num espaço peculiar, como um pequeno mundo à parte. Havia plantas, água corrente e uma brisa suave, mas o céu estava cinzento, sem sol. A luz no interior vinha de pedras brilhantes e do musgo que cobria as paredes da montanha, fazendo com que a iluminação interna não fosse muito diferente da externa. Será este o interior do Monte Pire? Ou um estranho espaço alternativo? Perguntou-se Caim em silêncio. No mundo Pokémon, espaços alternativos não eram incomuns. Muitos Pokémon tinham a habilidade de criar tais espaços. Por exemplo, o Alter escondido na sombra de Caim não estava realmente na sombra, ele havia criado um espaço alternativo dentro dela. O mesmo valia para o misterioso cofre de Mismagius, repleto de itens estranhos, onde provavelmente havia mais do que algumas pedras do crepúsculo de qualidade suprema. Contudo, a alta concentração de energia fantasmagórica neste espaço era inegável. Este era o lendário Monte Pi, um lugar onde poucas pessoas conseguiam sobreviver por muito tempo. Se alguém permanecesse aqui por muito tempo, as energias fantasmagóricas invadiriam seu corpo, corrompendo seu ser. Não era de surpreender que a telecinese fosse necessária para entrar naquele lugar. Sem alguma forma de proteção psíquica, o corpo humano não seria capaz de suportar tamanha energia. Vamos lá, Caim. Não baixe sua guarda telecinética nem por um segundo, caso contrário, a energia fantasmagórica irá invadi-lo rapidamente. No início, pensei que não seria capaz de proteger duas pessoas com minha força espiritual, mas vejo que você consegue lidar com isso sozinho, explicou Fued enquanto se aproximava. Entretanto, o dos Clops que os acompanhava até então recuou, aquele era seu verdadeiro lar. Caim observou um grande número de Pokémon do tipo fantasma ao seu redor, muitos deles de alto nível e de ótima qualidade. Comparados aos Pokémon que ele vira lá fora, estes eram claramente superiores, o que fazia sentido dada a energia fantasmagórica muito mais densa presente ali. Ante, que permanecera próximo a Caim durante todo esse tempo, parecia prosperar nesse ambiente, absorvendo grandes quantidades de energia fantasmagórica a cada respiração. Se tivesse que lutar ali, sua resistência e poder de batalha se multiplicariam. Este lugar era um verdadeiro paraíso ou inferno para Pokémon do tipo fantasma. Fire, evidentemente familiarizada com a área, conhecia não apenas cada canto do ambiente, mas também todos os Pokémon que ali viviam. Ela até havia dado nomes a todos eles, e embora alguns Pokémon parecessem indiferentes, invariavelmente respondiam quando Phoebe os chamava.
O dos Clops que havia batido antes era apenas mediano em comparação com os outros Pokémon daqui. Se todos os Pokémon fantasma desta área se organizassem em um exército, poderiam facilmente devastar várias cidades. Nem mesmo as forças combinadas dos grupos clandestinos de Malville City seriam capazes de detê-los. O nível de poder ali era impressionante. Enquanto caminhavam, o sistema de Caim continuava a escanear os Pokémon ao seu redor. Ocasionalmente, ele avistava um com qualidade excelente, próximo ao limite superior dos Pokémon do tipo Fantasma. Com um pouco de treinamento, esses Pokémon poderiam atingir seu potencial máximo. Após cerca de 20 minutos de caminhada, chegaram ao que parecia ser um jardim tranquilo com pontes e riachos, embora a falta de luz solar o tornasse um pouco menos encantador. No centro, erguia-se uma casa antiga, um pouco deslocada. Em frente à casa, dois idosos sentavam-se tranquilamente, a avó tricotando um suéter e o avô saboreando uma xícara de chá e mandando uma aura de paz absoluta. Este lugar, embora um pouco frio e sem luz solar, era o refúgio perfeito para uma aposentadoria tranquila. Phoebe, ao ver seus avós, correu em direção a eles e gritou, a voz. Eu trouxe alguém. Ao ouvi-la, o casal de idosos parou o que estava fazendo e voltou o ar para Caim. Eles viram a energia telecinética ao seu redor, perceberam Monter flutuando ao seu lado e, finalmente, focaram no Mismagius que o acompanhava. Ao avistarem Mismagius, ambos os anciãos franziram ligeiramente as sobrancelhas antes de trocarem o ar, confirmando suas suspeitas. No entanto, o momento passou rapidamente. Quando Phoebe chegou ao lado deles, ambos exibiram sorrisos carinhosos, seus rostos enrugados suavizando-se ao abraçarem a neta. Aino atravessou a pequena ponte, aproximou-se dos anciãos e curvou-se respeitosamente, aguardando em silêncio. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 540 A grande influência de Mismagius. Depois de acalmar Phoebe, os dois anciãos voltaram seu ar para Caim, assentindo repetidamente com a cabeça. À primeira vista, ele parecia bastante apresentável. Caim sentiu-se um pouco desconfortável, como se os olares deles carregassem um peso peculiar. Acabei de saber pela Phoebe que você veio aqui porque quer que seu Alter evolua para gingar, correto? Disse o véu. Embora sua voz soasse envelhecida, Thanos mudava a vitalidade. Alter pairava ao lado de Caim, observando a situação ao redor deles. Alter estava bem ciente do propósito de Caim ao trazê-lo para cá. Depois de ver seus companheiros evoluírem um a um, Alter sentiu profunda inveja. Tendo passado tanto tempo à sombra de Caim como seu protetor, Alter começou a ficar para trás em comparação com seus companheiros de equipe. Até mesmo os Corupi, a quem Alter vira crescer, estava agora prestes a ultrapassá-lo. Ainda assim, Alter nunca se queixou, cumprindo diligentemente seu dever de proteger Caim. Embora às vezes fosse travesso durante as brincadeiras, Alter sempre se mostrava confiável quando realmente importava. Isso mesmo. Eu queria perguntar a vocês, estimados anciãos, se conhecem algum lugar com energia do tipo fantasma especialmente abundante onde Alter pudesse completar sua evolução? Perguntou Caine respeitosamente. Os mais velhos tocaram o ais, enviando uma estranha onda mental entre eles. Caim não podia deixar de erguer uma sobrancelha. Esses anciãos usavam telepatia, mas não havia ressonância de energia psíquica em seus corpos. Será possível que a habilidade deles não fosse realmente um poder psíquico? Ainda assim, seu uso não parecia muito diferente do poder psíquico. Após alguns segundos, o ancião de cabelos brancos levantou-se da cadeira e disse: Jovem, siga-me. Caim ficou surpreso. Tão simples assim. Com curiosidade cautelosa, Caim seguiu o ancião até uma caverna rochosa. Assim que entrou, a resistência no ar aumentou exponencialmente. Caim sentiu como se tivesse retornado ao espaço sob o pilar de pedra negra na ilha da aprovação. Mismagius, visivelmente encantado, voou à frente deles, como se estivesse voltando para casa. Você encontrou este Mismagius em um local repleto de energia do tipo fantasma? Perguntou o ancião. Ao ouvir as palavras do ancião, Caim entendeu de repente por que Phoebe e seus avós não haviam rejeitado seu pedido. Será que foi por causa da presença de Mismagius? Sim, respondeu Caim, sinceramente. Dado que esses anciãos eram especialistas em Pokémon do tipo fantasma e muito mais experientes do que ele, provavelmente já sabiam de onde Mismagius viera. Caim não viu motivo para esconder a verdade. O ancião assentiu com satisfação ao ouvir a resposta de Caim. Ele não deu mais explicações. Continuaram caminhando em silêncio, seus passos acompanhados apenas pelo estalar das pedras sob seus sapatos e pelo suave tilintar do sino no peito de Mismagius enquanto ela flutuava.
A atmosfera ali era muito semelhante ao espaço escuro que Caim havia encontrado antes, mas a energia do tipo fantasma não era tão densa. Pelo menos, com seu nível atual de poder psíquico, Caim conseguia se mover normalmente. Ante e Mismagius começaram a absorver naturalmente a energia do tipo fantasma ao seu redor. Logo, Caim percebeu que a caverna não era tão profunda quanto imaginara. Após apenas 3 minutos, chegaram ao fim. A energia do tipo fantasma nesta área era extremamente densa, mas Caim não conseguia determinar sua origem nem por que se concentrava ali. O ancião apontou para um pequeno altar no centro e disse: aquele é o lugar onde a energia do tipo fantasma é mais intensa. Se você quer que seu altar evolua, esse seria o local ideal. Caim não enviou o altar ao altar imediatamente. Em vez disso, perguntou cautelosamente: com licença, senhor, mas que lugar é exatamente este? Em que difere do lugar onde encontrei meus magios? A expressão do mais velho tornou-se nostálgica. Sem esconder nada, ele explicou: este é o interior do Monte Piri, ou, mais precisamente, uma dimensão alternativa dentro dele. Ele já foi o lar de um Pokémon muito poderoso, e o local onde você está agora era sua residência. Aquele altar era onde ele absorvia energia. Um Pokémon poderoso. Um Pokémon lendário. Perguntou Caim, intrigado. O ancião assentiu. Um Pokémon lendário. Mas ele deixou este lugar há muito tempo, deixando este espaço para nós. Esta caverna é o local mais adequado para Pokémon do tipo fantasma evoluírem. Simplesmente ao ficar de pé naquele altar, toda a energia do tipo fantasma acumulada ao longo de incontáveis anos no Monte Piri começará a convergir para lá. Mas não se preocupe. A quantidade de energia armazenada aqui é tão vasta que nem mesmo aquele Pokémon lendário conseguiu esgotá-la. A evolução de Alter apenas diluirá ligeiramente a energia, mas os benefícios que ele obterá serão inimagináveis. O ancião explicou tudo pacientemente. Por natureza, Caim desconfiava de estranhos, mas não conseguia se livrar da sensação de que aquele ancião não nutria más intenções ou motivos ocultos. Foi sua intuição como médium. Ainda assim, Caim perguntou: perdoe-me se isso parecer ousado, mas por que você está me ajudando? Algo que você precise que eu faça em troca? Caim formulou sua pergunta com cuidado. A expressão do ancião não mudou. Ele sorriu e respondeu: não é para você, é para aquele Pokémon lendário. Pulando para Mismagius, que flutuava e brincava alegremente na caverna, ele continuou: seu Mismagius é especial. Ele carrega a presença daquele Pokémon lendário. Embora essa presença esteja desaparecendo, vivemos aqui há tanto tempo que ainda podemos senti-la. Essa é a razão por trás da nossa habilidade especial. Os de fora chamam isso de poder psíquico, mas depois de tantos anos entrelaçada com a energia do tipo fantasma, ela se transformou um pouco. Ainda podemos usar a telepatia e algumas técnicas psíquicas comuns, mas sua essência mudou. É por isso que chamamos isso de poder fantasma. Poder fantasma. Provavelmente era uma variação do poder psíquico, mas uma que alterava sua própria essência. Poder psíquico entrelaçado com energia do tipo fantasma. Isso despertou algo em Caim. Ele sabia que seu talento com poderes psíquicos era limitado, com poucas maneiras de aprimorá-lo. Será que esse poder fantasma poderia ajudá-lo a superar esse limite? Caim guardou esses pensamentos para si, sem dizer nada. Por ora, seu nível de telepatia era mais do que suficiente. Além disso, a influência de Mismagius acabou sendo muito maior do que ele jamais imaginara. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco.